Vamos lá? Eu quero, em nome de Jesus, dar continuidade sobre o tema que eu venho trazendo com vocês nesses últimos 3 domingos. E quero continuar falando sobre o nosso Deus, a pessoa do nosso Deus. E quero, nesse momento tão importante, orar agora com você e clamar para que Deus fale ao nosso coração. O tema da minha mensagem tem sido um Deus, o Deus sem nome, que se revelou a nós por seus nomes, e o chamamos e o conhecemos pelo principal dos nomes, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então eu quero orar agora, para que o nosso Deus, que não é mais um Deus, o nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, fale aos nossos corações, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e comece a clamar, pedindo para que Deus fale com você. Amado e soberano Deus, nessa noite, eu te peço, fale aos nossos corações e transmita a tua palavra sobre nós. Transmita pelo poder do teu Espírito, usando a minha vida, mas principalmente, Senhor, usando as tuas Escrituras e o poder do teu Santo Espírito para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, ministra ao nosso coração nessa noite, quebra os paradigmas, quebra conceitos errados, filosofias erradas, destrói da nossa mente e reconstrói com o teu amor e por meio da tua revelação. É no nome de Jesus Cristo que assim me dirijo a ti, ó Deus único e verdadeiro. Como teu Filho Jesus nos ensina nas Escrituras, tudo que pedires ao Pai, em nome de Jesus, assim aconteceria. E nessa noite a minha única e exclusiva petição, o meu único e exclusivo pedido é: fale aos nossos corações, imprima a tua vontade, revela o teu querer, ilumina a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E agora abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8. João 8, (58) Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ler juntos esse versículo? Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nosso querido irmão Herschel Hobbes, no livro Os Fundamentos da Fé, que nós estudamos no nosso seminário, quando falamos sobre teologia sistemática, ele diz uma coisa muito interessante, que aqui, quando Jesus falou que antes que Abraão existisse, eu sou, ele faz uma comparação do verbo ser, assim como existe o verbo ser no português, ou no próprio inglês, o verbo to be, que tem essa conotação de ser, de existir. É interessante que a referência no original aqui, ela está muito mais do que o nosso contexto verbial nos ensina. Jesus, quando ele fala que antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava querendo dizer a seguinte expressão: antes que Abraão nascesse, eu já era, eu já existia, eu já presenciava aquele momento, porque de fato eu sou antes de todas as coisas. Fantástico. Antes de Abraão existir, eu já existia. Eu já tinha uma performance na minha eternidade. Por isso que Jesus Cristo é a maior expressão da pessoa de Deus. Nesses dias eu vim trabalhando com vocês sobre essa temática do Deus que se revela para nós, ou que se revelou, e que quando se revelou como uma pessoa poderosa. E depois, somente depois de vários séculos, ele mostra um dos seus nomes, outro dos seus nomes, e vai se revelando progressivamente ao seu povo durante toda a Bíblia. E aí chegamos em Jesus. E hoje eu quero trabalhar sobre a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. E quero hoje falar com vocês sobre essa grandeza do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Olha que interessante. A Bíblia vai apresentar mais de 80 vezes, ou de 80 títulos para o nome de Jesus. Todo o Velho Testamento até o Novo Testamento. Qualidades, maneiras em que ele foi profetizado, que ele foi declarado, que ele foi anunciado em toda a Bíblia. E no Novo Testamento, de uma forma muito especial, a gente não só conhece a pessoa de Jesus, mas tem uma revelação mais profunda do que essa pessoa. E eu gostaria de te levar hoje a pensar nesse seguinte propósito, nessa tese. A sua pessoa, a pessoa de Jesus, acaba sendo mais importante do que os nomes de Jesus. E nós que somos filhos de Jesus, somos mais importantes para Deus do que os títulos que possuímos como filhos de Jesus. Vocês vão entender o porquê eu quero falar sobre isso hoje. Vocês vão entender o porquê eu quero trabalhar sobre isso hoje. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um hábito, uma mania de, por exemplo, de nos escondermos atrás de um título. E nós fazemos da nossa fé uma fé apenas confissional. Por exemplo, quando alguém te aborda na rua e alguém pergunta para você, o que você é? Qual é a sua religião? O que vocês geralmente dizem?
Hã? Cristão, que mais? Quais outros nomes que temos? Evangélico, que mais? Crente, que mais? Que mais? Vamos lá, gente. Hã? Sou de Deus. Um título de pertencimento, eu pertenço a Deus. Que mais? Gospel, mais contemporâneo já esse, né? Sou gospel. Que mais? Batista, evangélico, já foi citado. Que mais? Protestante é um outro título? Sim. Que mais? Entre os cariocas, como que ele chamava um crente? Bíblia. Você é Bíblia? Você é Bíblia? O que eles queriam dizer? Você é um crente? Porque você é um Bíblia. Onde você está com a Bíblia. Que mais? Que mais, gente? Sem contar os títulos pejorativos. Hã? Reteté. Reteté é boa, né? Você é reteté? Pezinho de fogo, canela de fogo. E aí, sem contar os títulos pejorativos, né? Os bitolados, os fanáticos, os lunáticos. Que mais? Os imbecil, porque vão para a igreja e ainda tem que dar dinheiro para quem? Para o pastor, não é assim? E ainda trabalham de graça, não é assim? Não é assim? Pejorativo? Mas não pensem que isso só aconteceu conosco. Não. A história de todo filho de Deus sempre tivemos títulos de fato que demonstram a nossa fé e títulos pejorativos. Então, muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de um título. Olha que interessante. E o nosso título tem mais relevância do que a essência do título. Ainda mais quando socialmente estamos em vantagem. Isso é mais confortável ainda. Por quê? Porque fazemos parte da maioria. E hoje, você há de ouvir comigo que ser protestante passou de ser chucro, burro, bitolado, para uma posição de status. Para uma posição de eu sou abençoado. Eu sou melhor do que os outros. A minha vida é mais abençoada. Virou status. Virou status. Então, se partindo desse pressuposto que o título acaba sendo mais relevante do que a essência, nós acabamos vivendo uma vida cristã, eu diria, não na essência do cristianismo, mas um cristianismo nominal, de nome. E é sobre esse propósito que eu quero refletir ainda hoje com vocês. E quero pegar a pessoa de Jesus e os nomes dele, os nomes daquele que, desde o Velho Testamento, foi tão homenageado e profetizado como o Emanuel, como o maravilhoso, como o mestre, como o rabi, o segundo Adão, o alfa e o ômega, tantos títulos que foram dados legitimamente para Jesus. Mas lembrem-se do que eu falei nas mensagens passadas. Antes de Deus mostrar que o nome dele seria Salvador, Deus fez questão de dizer: vai vir alguém que vai salvar todos os meus filhos de todos os seus pecados. Em outras palavras, todo o Velho Testamento profetizava a vinda de alguém que seria extraordinário, que seria o Rei dos Reis, que seria o Senhor dos Senhores. E esse ser extraordinário, Deus estava dizendo, ele vai ser extraordinário,
Ele vai ser alguém que vai sofrer em seu lugar. Pelas suas pisaduras, todos vocês serão sarados. Ele vai ser humilhado, ultrajado, mas ele vai vencer sobre todas as coisas, porque o governo dele é um governo que jamais terá fim. Por que havia essa ênfase nessa pessoa? Porque essa pessoa é muito mais importante do que o título que lhe carrega. Mas o título, ele é desprezível? Jamais. Mas o título é a recompensa de uma essência. Lembre-se disso. Se você tem um título que te foi dado como um presente, ele tem um peso. Mas se você tem um título que você conquista pelo mérito e pelo sacrifício, tem outro peso. Porque é um título baseado na conquista pela dedicação, pela meritocracia. Então o Velho Testamento falava, vai vir alguém, e esse alguém vai ser especial. E é isso que vocês têm que esperar. E esse alguém veio. E esse alguém se chama, como ele se chama? Como ele se chama? Esse nome é o nome mais doce que existe. É o nome mais maravilhoso que existe. É o nome que o próprio Deus diz, está acima de todo nome. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, imaginem o grande dia de julgamento de todos os seres vivos do universo. Os filhos de Deus e aqueles que não quiseram seguir ao Filho de Deus. Inclusive o arqui-inimigo de Deus, Satanás, com toda a legião de demônios. Chegará um dia que os filhos de Deus, por volição, por vontade própria, dobrarão seus joelhos diante dele em adoração e vai declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Mas também, nesse grande dia, o próprio inimigo e todos aqueles que não quiseram seguir, vão se dobrar e vão declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Olha que nome, pelo qual nós temos como herança e como graça dada por Deus para nós. Então, quando eu falo que esse título, a pessoa é mais importante que o título, eu quero te mostrar, em primeiro lugar, essa sua relação de intimidade. Porque não vale nada você conhecer o título se você não desfrutar da pessoa. O grande propósito de Deus não é te mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é te mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Não é te mostrar que Jesus Cristo é o Rei. Mas o grande propósito de Deus é te mostrar que Ele é o Salvador e você ter experiências reais de salvação. Te mostrar que Ele é o Rei e você ter experiências reais de que Ele reina na sua vida. Te mostrar que Ele é o Todo-Poderoso e te fazer viver experiências com o Todo-Poderoso. Por essa razão, eu quero aqui trabalhar com os irmãos sobre alguns títulos de Jesus, para que, por meio dos títulos, os seus sentidos sejam abertos, para que você possa então desfrutar desse relacionamento de primeira mão. Porque talvez, irmãos, deixa eu explicar aqui ainda um pouco sobre essa questão de títulos. Ela tem uma importância. Por exemplo, irmãos, uma coisa bem simples, bem primária. De todos os seres vivos e de todos os animais, o ser humano é o único animal chamado assim pela ciência racional. Mas distinguir que há uma espécie no universo que é racional e que somos nós, e uma infinidade quase de seres vivos que são irracionais, há uma grande diferença total. Por quê?
Porque nós, por meio dessa compreensão, podemos ampliar as nossas conquistas. Porque se de repente nós vivêssemos num gueto qualquer, isolado, e principalmente se a nossa vida for uma vida muito limitada e sofredora, como por exemplo na parábola do sapo, havia dois sapos que estavam dentro de um poço, e um dos sapos dizia para o outro: como o nosso poço, ele é maravilhoso, nós vivemos aqui durante esse período todo, e como é gostoso aqui, porque nós conhecemos cada espaço. O outro sapinho, ele já tinha uma incógnita, ele falava assim: é bom, mas será que não existe nada além do que isso aqui? Será que a nossa vida nesse poço se resume somente a isso? Será que não tem nada de trás das paredes? Aí esse outro sapo, satisfeito e limitado, dizia: não, deixa disso, isso tudo é besteira. A nossa vida já está muito, muito bem vivida aqui, dentro desse poço. Aí veio uma grande enchente, encheu aquele poço. E na hora que aqueles dois sapos saíram e viram que existia muito mais água do que era ali dentro daquele poço, ele descobriu, aquele primeiro sapo, que ele era limitado, porque o horizonte dele estava dentro de um poço. E o outro, que ele ridicularizava, estava correto, porque havia algo além, que os seus sentidos queria que ele fosse pular em outras lagoas e descobrir novas águas. Essa simples parábola nos ensina na nossa vida. Muitas vezes nós vivemos dentro de uma lagoinha, de um mundinho, de um guetinho. Isso inclusive no mundo religioso. Por isso que conhecer os conceitos, os títulos de Jesus, te faz sair numa enxurrada de água dos céus, te levando agora não só mais para um outro poço, mas para uma lagoa, ou quem sabe para um mar imenso, repleto de conquistas, repleto de novidades. Mas presta bastante atenção, tudo isso só tem sentido se realmente você desfrutar da pessoa de Deus e não dos títulos. Então, eu queria falar um pouco sobre esses títulos. Jesus, ele é apresentado como eu sou, ou seja, aquele que sempre foi. Ele mesmo disse um dos nomes de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega. Em outras palavras, eu sou o início e o fim. Jesus, ele mesmo disse que ele era o Cordeiro de Deus, e João Batista replicou sobre isso. Ele mesmo falou que ele é o Cristo. As Escrituras vão falar que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, o Logos de Deus, que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Senhor dos Senhores, que ele é o noivo, que ele é aquele também chamado de uma forma carinhosa como o Nazareno. Em outras palavras, ele é a videira verdadeira, ele é a porta das ovelhas, é a porta do aprisco. Ele é um advogado, ele é um intercessor, ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta, ele é pastor, ele é mestre. Ele é tudo isso, amados. Deixa essa enxurrada extravasar dentro do seu coração. Quando você chama por Jesus, você está chamando esse ser incriado, eu diria, que está acima de todas as coisas. Jesus Cristo, ele é pré-existente. Ou seja, ele é antes de todas as coisas. Nós ouvimos que a nossa galáxia ela é heliocêntrica. Mas Hobbes, nesse livro, fala uma coisa muito linda. Ele fala assim, que nossa galáxia, ou o universo, não é heliocêntrico. Ou seja, tudo está ao redor do Sol. Mas ele é cristocêntrico. Na realidade, o universo, ele é cristocêntrico, ele nasce a partir de Jesus, ele existe a partir de Jesus, e Jesus cria todas as coisas. Quando você invoca Jesus, você está chamando esse ser, que além de Deus, é tudo isso que eu falo, e poderia falar muitas outras coisas. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu quero hoje te fazer pensar sobre isso. Meu segundo ponto, o que Jesus é para você? O que Jesus é para você?
Se você é alguém que tem uma fé baseada em títulos, Jesus vai ser isso e muitas outras coisas. Mas quer ver um exemplo aqui? Quer saber o que Jesus é para você? Quando nos momentos mais decisivos da sua vida, e só você e Ele estão, você declara para Ele, no seu coração, na sua alma, de todo o seu ser. Se você é alguém que tem a sua fé baseada em títulos, se alguém te perguntar, você vai dizer: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu tudo, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã, Ele é o bom pastor, Ele é o alfa, Ele é o lírio dos vales, Ele é o noivo, Ele é o meu tudo. Mas se você é alguém que vive um cristianismo na sua essência, há alguma coisa que você vai declarar para Ele sistematicamente. Porque quando nós declaramos de todo o nosso coração, essa declaração ela extravasa da nossa alma. Ela extravasa nos momentos mais variados da nossa vida. Vou te explicar. Quer ver um exemplo? No momento de tribulação, se realmente Jesus é para você alguém extraordinário, nesse momento vai aflorar esse ser extraordinário no momento de tribulação. Porque você só declara de todo o seu coração, não é no momento de culto como esse, irmão. É no momento de aflição. É no vale da sombra e da morte. O que Deus era para Davi, Deus era o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O que Deus era para Davi, era um castelo forte, era uma torre segura, era um protetor, um baluarte, um escudo. Aí você diz assim: mas ele era rei, ele declarava isso de sobejo. Todas essas declarações e muitas outras, vocês vão ver Davi declarar nos momentos de maior agonia. Porque são nesses momentos que a nossa fé extravasa, que a nossa fé real é colocada em xeque, que a nossa fé real é validada. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu gostaria que você respondesse para você. O que Jesus é para você? O que Jesus é para você? A minha tese, dizendo que a sua pessoa é mais importante do que os seus nomes ou seus títulos, é em cima disso. Porque Deus não está preocupado que você decore os 80 ou mais nomes ou títulos que Ele tem. Deus deseja que eu e você sejamos apaixonados pela pessoa dEle, por Ele, fazendo com que Ele seja o nosso tudo por todos os dias da nossa vida. E o título, o nome, o adjetivo, o ofício, será um presente a mais, para nos apropriarmos daquilo que Ele é. Mas se eu tiver um título, um nome, um adjetivo, como uma fé apenas de boca, nominal, eu nunca vou desfrutar dessa pessoa real que é Ele, que é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Você concorda comigo que a pessoa dele acaba sendo a nossa maior riqueza sobre todas as coisas? E que eu posso me agarrar com os seus títulos, com os seus nomes, mas estar muito distante dos seus pés. Mais vale a figura de João, o apóstolo João. Porque eu faço uma pergunta: o que era Jesus para o apóstolo João?
Jesus, para o apóstolo João, além de ser o grande amor da sua vida, a paixão da sua alma, porque a Bíblia vai falar que João se reclinava sobre o peito de Jesus. Se reclinava, demonstrando ali afeto, carinho, um gesto de amor que só alguém que ama e confia faz. Imagina um homem barbado se reclinando sobre outro homem barbado. Mas essa cena, ela tem um propósito de existir. João não era mimado, doentinho, fraquinho, não era isso. Jesus estava falando que ele ia morrer. Jesus estava dizendo que ele ia partir, que ele ia... E ali João foi como se estivesse dizendo, vai partir o meu mestre, o amor da minha vida, o meu maior amor. E ali ele se reclina, expressando o tamanho que era o afeto dele por Jesus. O que Jesus era para João era esse amor louco, esse amor imenso, esse amor, como dizia Spurgeon, num tema de sua mensagem, um amor imensurável, que não se tem medida. Tanto é que ele amava tanto esse Jesus, que ele dedicou toda a sua vida, e quando agora já estava com quase, guarda isso, com quase 100 anos de idade, foi o último apóstolo a morrer, por ordem de um imperador romano, que já não tinha mais o que fazer, porque João não parava de pregar, de anunciar o amor de Deus, mandou ir para uma ilha, e nessa ilha, era uma ilha de prisioneiros, e lá quebravam pedras, em Patmos. Imagina um senhor de 100 anos, já possivelmente debilitado, encurvado, carregando pedras, e como castigo, quebrando pedras. Vem ainda a revelação do Apocalipse para ele, e Jesus se apresenta como o que para ele? Como aquele que tem olhos, bolas de fogo, um rosto reluzente, pés como bronze polido, uma veste estalares, a sua voz como uma espada de 2 gumes, uma voz penetrante, voz de muitas águas, e João se prostra diante dele, e aí ele não conhece, porque agora é o Jesus ressurreto, que fala com ele. Em outras palavras, o que Jesus era para João? Era o Cristo ressurreto na sua maior expressão e glória. Ele viu, ele dedicou tanto amor, tanta devoção, que agora ele olha e vê, está lá em Apocalipse 1, leia depois. Ele vê Jesus e tem a revelação do Apocalipse, como um presente para todas as igrejas e para toda a consumação dos séculos. Agora eu te digo, e o que Jesus tinha para João? Porque agora... Terceiro ponto da minha mensagem, os nossos títulos, porque nós temos títulos. Qual é o seu nome? Qual é o seu título que você recebe ao seguir Jesus? Vamos lá, falamos há pouco alguns, mas nós somos chamados do quê? De discípulos, somos chamados de filhos de Deus, somos chamados de servos, somos chamados de escravos, somos chamados de amigos, somos chamados de cristãos, somos chamados de evangélicos, somos chamados de protestantes, ramos da oliveira, ovelhas, aqueles que seguem o caminho. Esses são os nossos títulos e muitos outros. Eu quero te dizer, esses títulos que os discípulos tinham, não foram títulos a mais, foram porque de fato tinha um significado de ser. Antes do título tem uma característica, havia uma pessoa. Quando Deus nos chama de ovelha, Ele está se relacionando como o pastor se relaciona com o seu rebanho. Você não é chamado de ovelha por acaso, até porque nós não parecemos com ovelhas, somos seres humanos. Mas o desejo dele é que o ouçamos e tenhamos a mesma ternura que há com relação a uma ovelha em relação ao seu pastor.
Quando Jesus nos chama para sermos discípulos, o que significa o discípulo? É aprendiz, é aluno. Agora vem cá, quando você diz, eu sou um discípulo de Cristo, será que de fato somos alunos na escola do Mestre? Ou nós cabulamos mais do que aprendemos? Ou nós tiramos notas horrorosas na escola do Mestre? Guarda essa premissa da vida real e dos ensinos de Deus. Na escola, você tem uma matéria, tem a prova para ser aprovado, não é assim? Mas na escola de Deus, não é assim. Você tem uma prova, e pela prova, você aprende a matéria, e aí sim você pode ser aprovado ou não. O processo de Deus é outro. A pedagogia de Deus é outra. E agora eu te pergunto, como Deus te vê? Talvez você está dizendo, não, eu sou um batista, pastor. Eu me orgulho de ser um batista. Eu não me comparo a outros cristãos. Aliás, eu não gosto nem de ser chamado evangélico, porque aqueles lá são evangélicos. Mas eu queria te fazer essa pergunta. Será que você está se escondendo no título? Ou será que você realmente é uma pessoa que tem um título? É uma pessoa que vive para Ele e que por essa razão Ele te chama de alguma coisa especial. Qual é o título que mais você tem orgulho de dizer? Eu particularmente gosto de 2 títulos. Eu gosto de cristão e de protestante. Mas muitos outros são bonitos também. Escolhe quais são os que mais você tem valor para você. Agora, eu não me paro a esses. Eu amo de pensar que eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? Qual era a maneira que Jesus olhava para João? Como Jesus chamava João? Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus, em quarto lugar agora, Deus tem um nome exclusivo para cada um de nós. Lá no Apocalipse, há uma promessa que nós receberemos novos nomes. Sabia disso? Você, ao entrar na glória, receberá um novo nome. É uma promessa. Eu deduzo, é um mistério, que esse nome é o fruto da sua vida aqui na terra. Eu deduzo, por quê? Porque como Jesus chamava João, como Jesus chamava o apóstolo João, o meu amado. Sabia disso? As Escrituras vai afirmar que o apóstolo João era o amado de Deus. Como Jesus está te chamando até hoje? Qual é o nome que Ele acha que Ele está te dando? O que Cristo era para Pedro? Vamos lá. O que Cristo era para Pedro? O que Cristo foi para Pedro? Mestre, o que mais? O que mais? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a maior declaração de Pedro no momento de exclamação e de honestidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos? Para onde? Em outras palavras, ele estava dizendo, tu és o único caminho, tu és a minha única certeza, tu és o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, e para mim isso basta, para mim é isso. E agora? Olha lá, olha a resposta. E o que Cristo pensava de Pedro? Tem uma linguagem.
tu és Pedro, eu te vejo como rocha. Você é rocha, Pedro. E sobre essa rocha, porque o nome Pedro é Petros, pedra, eu edificarei a minha igreja, ou seja, você, Pedro. E é por isso que Pedro, nessa nomeação, fica incógnita, porque Jesus diz, vem, siga-me. Siga-me, e aí Jesus já começa dizendo, olha, você não será mais pescador de peixe, mas sim de almas. Já dá um título, você vai receber um novo ofício. Agora você não vai trabalhar mais nessa profissão, você vai ser um pescador de uma outra dimensão. Eu estou te vocacionando, Pedro. E de repente, Jesus vem para ele e fala assim, Simão, você não vai ser mais chamado Simão, vai ser chamado de Pedro. E ele dentro dele olhava e dizia, mas eu, Pedro, por que eu, Pedro? O que tem a ver com pedra? Jesus veio lá na frente, queridos. Jesus está vendo o seu nome lá na frente. Talvez você não saiba do seu nome, mas Jesus está te vendo lá na frente o que você vai ser para a glória de Deus. Talvez você esteja dizendo como Pedro, mas o que eu sou? Talvez você faça essa pergunta, eu quero te dizer, essa incógnita, ela é legítima. Porque quando Jesus faz os primeiros milagres, Pedro diz, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E é essa, muitas vezes, a nossa incógnita e o nosso dilema. Afasta, Jesus, eu não mereço. E eu quero te dizer, é isso mesmo. Nós não merecemos, mas Ele sabe do que realmente somos, o do que realmente faremos, e Ele quer dar para nós um novo adjetivo, que está muito mais ligado, ou que tem muito mais a ver com os adjetivos históricos que temos: cristão, discípulo, ovelha, servo, batista. Qual é o nome que Deus quer te dar? Qual é o nome de Deus que Ele quer te colocar? O que Ele quer chamar de você? Vamos lá, eu quero pensar mais. O que era Jesus para João Batista? Agora falando de outro João, João Batista. O que era Jesus para João Batista? Para João Batista, Jesus era quem? Era o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E o que era João Batista para Jesus? É uma voz que clama no deserto, é uma profecia viva. E Jesus deu um outro adjetivo: é o maior dos nascidos de ventre de mulher. Aleluia! Notem, irmãos, notem, Deus tem uma relação que Ele não está preso aos nossos cognomes, aos nossos adjetivos, aos nossos títulos. Ele quer ter uma experiência conosco, na nossa pessoa e junto com a pessoa dEle. O que era, por exemplo, Jesus, o que era Natanael? Vamos pensar um pouco aqui em alguns discípulos. O que era Natanael para Jesus? Natanael para Jesus era aquele judeu que não tinha dolo, era um judeu fiel. O que era Jó, Noé e Daniel, como está em Ezequiel 14, 20 e Ezequiel 14, 14. Ali o texto diz o seguinte, que Jó, Noé e Daniel são homens chamados por Deus de justos. Presta bastante atenção. Deus estava dizendo, olha, na terra tem 3 homens que marcaram o meu coração no aspecto de justiça: Noé, Jó e Daniel. O que era Moisés para Deus? O que era Moisés para Deus? O que destacava Moisés para Deus? Que ele era profeta? Sim, mas que mais? O que a Bíblia vai falar de Moisés? Que Moisés era um homem manso. Mas ele não era o grande profeta do Velho Testamento, o que tirou todo o povo do... Sim, tudo isso era, mas para Deus, a mansidão de Moisés, a ternura de Moisés. Quando Deus dizia para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo, e Moisés se dirigia para Deus, não, Deus, não faça isso, lembra do teu nome, da tua promessa, dá uma chance para esse povo. É claro que Deus estava testando.
Mas Deus estava falando, ô homem manso, eu podia destruir. Deus chega para Moisés e fala, eu vou fazer de você, Moisés, um novo povo. Ô irmãos, pensa nisso. Pensa se Deus fosse fazer isso conosco. Eu vou destruir toda essa crentalhada do Brasil inteiro. E vou fazer de você um novo referencial na história. O que você diria? Sim, Deus, destrói tudo, porque está tudo apagado aí, está tudo bagunçado. Ou você diria, não, Deus, lembra que são discípulos teus, que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Foi assim que Moisés se apresentou. O que era Abraão? Como Deus via Abraão? Como Deus via Abraão? Como que Deus via Abraão? Quais eram os adjetivos que Deus chamava a Abraão? Lembram? Amigo de Deus. Para e pensa. Um homem ouve a voz do Eterno, e esse Eterno, agora, misteriosamente, o leva para um lugar. E lá naquele lugar ele faz tudo, absolutamente tudo o que ele queria. Aí vem Deus e diz, você não é somente um servo, você é o meu amigo. Você me ouve, você me escuta, você se relaciona comigo. Você confia em mim e eu confio em você. A base da amizade é a confiança. Mas Abraão só tinha esse nome? Não. Abraão, pai de muitas nações. O que Davi era para Deus? O homem segundo o coração de Deus. O que Salomão era para Deus? O meu amado, aquele a quem eu amo. O que José era para Deus? José é um ramo de uma árvore frutífera, espaçosa, que caía os seus frutos sobre os quintais vizinhos e abençoava a todos, com a bênção que repousava sobre José. Notem, Deus poderia se limitar e se relacionar conosco, simplesmente chamando-nos de discípulos, mas não, Ele quer ver em nós, o quê? Qualidades que excedem os nossos títulos. O que o centurião romano foi para Jesus? O que a mulher cananeia foi para Jesus? Quando foram interrogados por Jesus, eles foram homens, um homem e uma mulher que tinha fé muito maior do que o próprio povo de Israel. O que a mulher pecadora, aquela mulher que vai adiante de Jesus, que é questionada, ela foi para Jesus. Para nós ela é lembrada como uma pecadora, mas e para Jesus? O que ela vai ser lembrada? Como uma adoradora extravagante. Notem, amados, eu poderia falar de igrejas também, como a igreja dos bereanos. O que a igreja dos bereanos foi para Jesus? Uma igreja profunda na palavra. O que a igreja de Filipenses foi para Jesus? Foi uma igreja repleta de alegria. Notem, temos que buscar essas qualidades na nossa vida, na nossa essência. Nessa noite eu queria falar sobre isso e orar agora com vocês sobre isso. Senhor, eu quero te conhecer muito mais pela pessoa que tu és, do que pelos títulos que eu possa decorar ao teu respeito. E se por acaso eu souber desses títulos e dessas qualidades e desses adjetivos, que eles me sirvam apenas para que eu desfrute ainda mais dessa pessoa bendita que és. De contrapartida, a minha segunda oração é: Senhor, o que tu achas de mim agora? O que eu tenho sido agora para ti? O que tu tens me chamado nesse exato momento? Talvez a tua mente te condene. E eu queria te dizer, isso não é ruim. Presta bastante atenção, não é ruim. Porque é uma avaliação sincera. Como foi de Pedro. Afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Então, curta esse arrependimento. Porque
O apóstolo Paulo vai dizer assim, que a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus gera salvação. Em outras palavras, ao nos confrontarmos com a nossa consciência e com as nossas mazelas, nós podemos ver que temos tirado notas baixas, ou quem sabe, sido reprovados. Então aceite essas notas baixas na sua consciência, mas ao mesmo tempo eu quero te dar um terceiro alento para esse desafio. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque assim como Jesus foi misericordioso com Pedro e viu em Pedro o futuro e não o presente, deixa Jesus escrever a tua nova história. E quem sabe Jesus ainda hoje te deu um novo nome, porque Ele quer te dar uma nova história. Se agarra nessa promessa e começa a viver em função dessa promessa. Não olhe para você, se agarre, sim, na misericórdia, pedindo perdão, mas tenha postura. Não se esconda nos títulos, na carteirinha, na foto, no álbum, no dia do batismo. Não se esconda de ser um cristão nominal, mas seja uma pessoa real que alegre o coração de Deus. Eu acredito, irmãos, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Conhecer a pessoa de Jesus Cristo e desfrutar da sua presença é muito mais significativo do que ter todos os títulos na nossa mente. E ser alguém que desfrute o contentamento divino, ou seja, onde o próprio Deus se alegre conosco, é muito mais significativo do que ter a aprovação de todos ao nosso redor. Que nessa noite, o Deus que um dia tinha se revelado de uma forma sem nome, e que se revelou com o nome, e que mostrou a sua grandeza, possa continuar mostrando essa grandeza para cada um de nós a cada dia. Porque muito em breve, todos nós estaremos diante dele. E lá no céu, eu tenho certeza que a gente vai falar assim, porque eu não dediquei mais a minha vida ao meu Deus? Porque eu não fiz mais algo para o meu Deus? A obra redentora dele foi tão grande, tão majestosa, porque eu fiz tão pouco. Espero que essa não seja a nossa fala. E sim, valeu a pena ter sido desafiado pelo Espírito Santo de Deus na minha caminhada cristã. E valeu a pena eu ter aprendido e ter me entregado, porque o que eu fiz foi o meu melhor por aquele que tanto me amou. Vamos orar? Querido Deus, eu entrego a Tua palavra ao Teu povo. Te agradeço, ó Deus, e peço a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continua a revelar, falar, iluminar os nossos corações. E continua a transmitir a Tua mensagem às nossas vidas. É assim que eu te peço. Eu sei que Tu tens muito mais para nós do que possamos imaginar. Como certa ocasião Spurgeon escreveu, dizendo que nunca ninguém conhecerá plenamente a grandeza de Jesus Cristo. O máximo que fazemos é nos esbarrar uns na veste de Jesus, outros tocar nas mãos, outros beijar os pés, mas a plenitude da Tua grandeza, meu Rei, meu Jesus, veremos só na glória. Mas nessa noite eu te peço, Jesus, revela-te a nós, tenha misericórdia de nós, e que Tu possas continuar falando conosco, como o Senhor fez nas Escrituras e por meio da Tua igreja, continue fazendo conosco. É assim que eu te peço, porque eu não quero apenas, Senhor, ter um nome, um título, um ofício. Antes de qualquer coisa, eu quero ser alguém que tenha
um novo nome, uma nova história. Ou quem sabe ser chamado por um adjetivo, por uma qualidade que tanto te alegra. É assim que eu te peço, é assim que eu oro, é assim que eu te agradeço.